Todo mundo tá de saco cheio do Greg Roman. Tá todo mundo vendo que o resultado que ele tá mostrando em campo não é bom. Tá na hora do time colocar um coordenador ofensivo novo no lugar dele, porque o teto dele já deu. Mas para quando que a gente precisa desse coordenador? E outra, será que só a mudança de coordenador ofensivo vai ser suficiente para evoluir o patamar desse ataque? Poxa vida, Cleverton, você já abre o vídeo falando isso, você não quer que o Greg Roman vá embora? O que está acontecendo? Muito pelo contrário, eu quero que o Greg Roman seja demitido. Assim como você quer que ele seja demitido, assim como boa parte da torcida quer que ele seja demitido, assim como a galera que grava o podcast conosco não aguenta mais ele, assim como os apoiadores da Casa do Corvo, lá no nosso grupo fechado, no WhatsApp, Boteco do Corvo, também não querem mais esse cara no Baltimore Ravens. Você quer participar desse grupo fechado também? Ajudar a gente com as principais pautas aqui do nosso projeto? Escutar o podcast mais cedo? Então eu te convido, se você puder, se você quiser, vem ser torcedor de elite e se tornar um apoiador, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Os links estão na descrição desse vídeo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vê o que fica melhor para você, tá bom? Lembrando que não é só isso, apoiador também tem direito a sorteio exclusivo, tá certo? Mas enfim, todos nós queremos a demissão do Greg Roman porque ficou visível, ficou latente de que a permanência dele no cargo de coordenador ofensivo vai atravancar a evolução desse ataque. Nós estamos vendo que a mecânica de jogo aéreo do Lamar Jackson não foi tão para frente como todo mundo gostaria. As chamadas de campo, elas são esquisitas, por mais que ele seja um cara caprichoso em montar um esquema para o jogo corrido. Obviamente, não é só disso que a NFL vive, e se tratando de montagem do jogo aéreo, ele deixa muito a desejar. O problema é, inclusive eu estou dando spoiler de pauta do podcast que saiu hoje, tá bom? 6 da tarde tem episódio novo falando sobre Baltimore Ravens e Cleveland Browns e nós tocamos muito nesse assunto. Só a mudança do coordenador ofensivo vai mudar as coisas lá no time? Por que eu estou falando isso? O ataque do Baltimore Ravens não tem só problema de chamadas, ele tem problema de execução. Carece esse time de peças boas e as peças atuais que tem não são tão talentosas assim. Vamos olhar que o principal recebedor desse time hoje é o Mark Andrews. O Mark Andrews está jogando praticamente sozinho, porque do outro lado, como o outro tight end, você tem um calouro. O terceiro tight end é um cara que veio de Jacksonville, que nunca mostrou muita coisa. E entre os wide receivers, a gente tem 2 veteranaços que já não tem tanto a contribuir assim na NFL. O DeMarcus Robinson nunca fez muita coisa lá em Kansas City. O Deshaun Jackson está entrando de andador no campo, de tão velho que ele tá. E o Devin Duvernay, bom, esse cara estava produzindo bem no começo da temporada. O que aconteceu? É uma teoria que a gente sempre levantou. O que puxava o Duvernay para cima era o Rashad Bateman. Você tem um cara tão talentoso que demandava mais atenção das defesas. Com um cara tão bom quanto o Rashad Bateman em campo, obviamente abria espaço para esses outros caras ficarem mais livres e ficava mais fácil encontrar eles em rotas mais abertas, com uma maior separação do defensor, porque obviamente tudo estava concentrado em Rashad Bateman e Mark Andrews. Os outros jogadores não são tão talentosos assim, fica mais fácil marcá-los e aí esse ataque empaca. E obviamente as chamadas também não os favorecem, tá? Com isso, o time é obrigado a lançar mão do jogo corrido. O grande lance é, não adianta a gente trocar o coordenador ofensivo se não mudar a cultura do time a respeito de como montar um jogo aéreo eficiente. É um ponto até de debate que teve no podcast, eu estou trazendo aqui para discutir com vocês também, com o Ozzy
isso sempre foi, eu não diria negligenciado, mas nunca foi bem construído. Teve-se, obviamente, bons recebedores na época em que o Ozzie era general manager do time. A gente não vai esquecer de Anquan Boldin, não esqueceremos de Steve Smith. Porém, por um bom tempo, nós vamos lembrar que, para além do teto de talento do Joe Flacco também nunca teve grandes recebedores durante a sua carreira. Foram momentos pontuais, tá? Outro que a gente pode citar também é o Dennis Pitta, mas assim, falando em tight ends, o Baltimore Ravens até que consegue produzir bem bons tight ends, né? Tá aí o Mark Andrews, que não deixa mentir. Agora, quando se trata de wide receiver, a coisa é meio pobrinha. Sai o Ozzie deixa o cargo de general manager, entra o sucessor dele, o Eric DeCosta, e o DeCosta ele já vem com uma mentalidade de querer desenvolver, querer mudar, querer transformar, querer dar um jeito nessa deficiência do time. Por isso que ele investiu tanto em wide receiver nos drafts do qual ele participou efetivamente como general manager. É aí que veio Marquise Brown, veio Rashad Bateman, veio Devin Duvernay, veio James Prochet, essa galera toda. Veio um ou outro calouro não draftado também, mas enfim, a ideia sempre foi. E eu lembro, se não me engano, o DeCosta falando isso em entrevista. A gente só vai conseguir melhorar se nós arriscarmos. E é o que ele tentou fazer, ele tentou arriscar. Temporada passada, inclusive no draft da temporada passada, se eu não me engano, falou-se, pô, tem tanto wide receiver no time, o DeCosta ainda vai trazer mais um, e ele trouxe. A questão é, muitas vezes o time não sabe gerenciar o elenco, porque vem peças. Vamos lá, vamos voltar do começo, inclusive. O Marquise Brown, por exemplo, fala-se muito de que talvez tenha sido um erro de scout. Tá? Ele não foi o cara que se pensou que ele seria, nunca foi aquela sumidade, tanto é que ele vai para a Arizona e muita gente comemora que ele está indo embora. Então, tem o fato de, às vezes, não se acertar nas peças, e quando acerta, aí acontece um monte de coisa. A gente pode colocar até a má sorte, como por exemplo o caso do Peyton, que acabou lesionando, né? A gente não consegue prever lesão, mas aparentemente o Peyton é um cara que não consegue ficar saudável muito tempo. Não sei se isso é erro de scout ou se é só falta de sorte mesmo. Mas está vendo como é que tem um monte de elementos aí que afetam o desenvolvimento desse ataque aéreo? Não se drafta tão bem quanto se espera. O esquema, quando o jogador vai para campo, não o favorece, porque como o Baltimore Ravens pensa muito o jogo corrido, os jogadores, os calouros, por exemplo, eles têm poucos alvos, sabe? Eles são pouco acionados. E não só os calouros, quantas vezes a gente já não vê gente que rende bastante em um jogo, tem bastante recepção, lança a bola, o cara tá pegando tudo no jogo, no outro o cara recebe uma ou duas bolas. Então você mina às vezes a confiança desse cara, porque ele rende bem num jogo, no outro sequer passam a bola para ele, as chamadas não o incluem direito dentro de campo. Então tem uma coisa que não é só na coordenação ofensiva que precisa mudar a mentalidade do time. A forma de se pensar o ataque aéreo do Baltimore Ravens precisa mudar, precisa passar pelo general manager, precisa passar por quem faz os scouts, os calouros, precisa passar pela mentalidade do coaching staff, incluindo o próprio John Harbaugh, que nas entrevistas, eu não sei como o John Harbaugh pensa, a gente sabe que press conference, o que o head coach fala não costuma se escrever. E isso inclusive foi um debate que a gente teve lá no Boteco, de que o Harbaugh ele tem essa postura, parece que às vezes é meio passiva, mas porque ele tem a obrigação de manter o elenco coeso, não só os jogadores, manter staff coeso. Então ele precisa proteger, ele precisa cuidar, ele precisa, obviamente, manter toda a equipe unida. Ele precisa ser um gerente de elenco também. Mas me parece que o Harbaugh, ele é meio, como que eu posso dizer? Ele é meio inerte, ele é meio, sabe? Ele parece não se envolver tanto quanto deveria ou quanto gostaríamos que fosse
nesse tipo de coisa. Parece que ele delega muito os coordenadores e faz pouca coisa por ele mesmo. Às vezes, assim, uma decisão de chamar uma quarta descida, aí obviamente passa por ele e tudo mais. Porém, sabe, parece que não interfere muito nas chamadas, parece que ele não se preocupa tanto com esse lance de, poxa, esse jogador tá jogando tão bem aqui, por que a gente não usa mais ele no próximo jogo? Então tem muita coisa aí que a gente precisa avaliar antes de simplesmente tacar paus e pedras na coordenação ofensiva. Claro, de novo, não se exibe a responsabilidade do Greg Roman na falta de competência do ataque aéreo, lembrando que a gente inclusive tá sem o Lamar Jackson, que piora muitas coisas, o Lamar Jackson que tem carregado muitas vezes esse ataque, e sem o Rashad Bateman a coisa piora mais ainda. Você não tem o seu quarterback titular, você não tem o seu wide receiver titular, o tight end é que está carregando tudo sozinho, fica realmente complicado fazer as coisas andarem. Mas perceba, não é uma coisa exclusiva dessa temporada. Em outras temporadas, antes mesmo do Greg Roman, nós já criticávamos uma certa postura do time a respeito disso. Vamos lembrar que, por exemplo, o Martin Mornhinweg também não era outro grande gênio ofensivo, que, meu Deus do céu, como esse ataque foi maravilhosamente bem. Se parar para pensar, a gente tem poucos coordenadores ofensivos que podemos destacar nessa recente história do Baltimore Ravens. E quando eu falo recente, eu falo desde a fundação em 1996, tá? E você, o que você acha? O que precisa mudar? O que precisa ser transformado? O que precisa ser refundado no Baltimore Ravens para a gente ver um ataque explosivo, um ataque eficiente? Será que mudando o coordenador com essas peças ele consegue fazer alguma coisa? Você realmente concorda que precisa mudar a cultura? Diz aí nos comentários o que você acha. E se você gostou desse vídeo, fica aí o nosso pedido, compartilha para geral, comenta aí, tá bom? Se você está chegando agora, clica no sininho para ativar as notificações, porque aqui no canal da Casa do Povo, infelizmente, a gente ainda não tem dia nem hora definidos para poder publicar conteúdo. Então, para não correr o risco de você não perder nada, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o seu like se você gostou disso aqui, tá bom? Eu falei do Apoia-se, eu não posso esquecer também, se você não quiser se comprometer com um apoio recorrente, mas quiser ajudar financeiramente a Casa do Corvo, a gente também tem a nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com. Qualquer colaboração é muito bem-vinda para manter esse projeto no ar e torná-lo ainda maior, tá bom? A qualquer momento nos vemos, tá bom? Para mais opinião, para notícias, e não esquece, essa semana tem recap de Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Dá uma olhada aí no seu agregador de podcast ou cola lá na FN Network, tá? fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR, ok? Um grande abraço e até mais.